Olá, pessoal! Vamos começar aí a resolver alguns exercícios da lista que o professor Vili passou para vocês. Vamos dar início aí, ó. Número 6. A gente tem um texto, eu vou ler com vocês. Os exercícios aqui vão trazer interpretação de texto, né? Então vamos ver lá, ó. Tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos são mais que uma corrida por recordes, medalhas e busca da excelência. Por trás deles está a filosofia do Barão Pierre, fundador do movimento olímpico. Como educador, ele viu nos jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade. Existem atualmente 7 valores associados aos Jogos. Os valores olímpicos são a amizade, a excelência e o respeito, enquanto os valores paralímpicos são a determinação, a coragem, a igualdade e a inspiração. O que o exercício pergunta? No contexto das aulas de educação física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega. Aqui, para vocês encontrarem a alternativa que melhor se encaixa, é importante se ater ao texto, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque muitas alternativas trazem valores que são considerados bonitos, que são considerados legais e que leva a gente a achar que, ok, então por que essa alternativa não está correta, né? Porém, a gente tem que trazer ali o que está mais próximo do que o autor do texto disse. Que essa alternativa é a letra E. Inclui suas ações, o fair play, jogo limpo, a honestidade, o sentimento positivo de consideração por outra pessoa, o conhecimento dos seus limites, a valorização de sua própria saúde e o combate ao doping, o que caracteriza o valor do respeito. Se a gente analisa os valores citados no texto, tanto os valores olímpicos como os valores paralímpicos, observamos que devem ser praticados, esses valores eles devem ser praticados no cotidiano escolar dos alunos, né? Para buscar viver com o próximo em harmonia, compreendendo o próximo, né? Tendo ações positivas com relação ao outro, entendendo que você vai ter o seu limite, o outro vai ter o limite dele, né? Valorizando a saúde de todos os componentes, certo? Que aí entraria, por exemplo, nessa questão aí do combate ao doping, né? A questão, o fato de ter honestidade, principalmente, e tudo isso envolve o respeito, né? Então a gente fica com a alternativa E. Vamos agora para o próximo exercício, exercício 7. Vou ler com vocês o texto. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Na história do Brasil, exatamente na transição entre os séculos XIX e XX, destacam-se os esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Em relação ao futebol feminino, o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando-o inadequado à delicadeza,
Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei. No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por vamos lá, argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. É essa a alternativa. Vamos ver as outras. Discurso midiático que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil? Não, é o contrário, né? O discurso atua historicamente na construção desse mito. Apelo para a preservação do futebol como uma modalidade praticada apenas pelos homens? Não é esse o discurso utilizado, né? Segundo o texto, o discurso utilizado não é para que fique apenas para os homens. Apesar de ter a ideia de ficar apenas para os homens, o que justifica isso não é a preservação do futebol para homens, mas sim a questão ligada ao argumento biológico, tá? Olhar feminista que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres? Não, né? Até porque, se a gente olha para a teoria, para o movimento feminista, o que ele faz é exatamente o contrário disso, é tirar a ideia de que é uma atividade masculinizante, né? Desconstruir essa desigualdade de gêneros. Receio de que sua inserção subverta o esporte rei ao demonstrarem suas capacidades de jogo. Também não, né? Então, a gente fica com a letra A, argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Então, é o discurso sobre como deve ser a mulher, o discurso que colabora para as desigualdades entre mulheres e homens, que são construídos ao longo de toda a história, que permeia toda a sociedade, e esse discurso ele utiliza de um argumento biológico, falando que o corpo da mulher e do homem são diferentes e por isso cada atividade vai ser mais adequado para um ou para outro, né? Então é esse discurso que vem à tona. Então é um argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Show de bola? Vamos para o próximo. Exercício 10. Vou ler com vocês. A ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas, pois em poucos anos um adolescente pode se tornar milionário caso tenha um bom desempenho esportivo. Muitos meninos de famílias pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa qualidade de vida à família. Isso aproximou mais ainda o futebol das camadas mais pobres da sociedade, tornando-o cada vez mais popular. Acontece que esses jovens sonham com fama e dinheiro, enxergando no futebol o único caminho possível para o sucesso. No entanto, eles não sabem da grande dificuldade que existe no início dessa jornada em que a minoria alcança a carreira profissional. Esses garotos abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, a qual a maioria sucumbe. O caminho até o profissionalismo acontece por meio de um longo processo seletivo que os jovens têm de percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá ter que abandonar a carreira involuntariamente por falta de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar em subempregos à margem da sociedade, ou até mesmo em vícios decorrentes desse fracasso e dessa desilusão. Agora, esse último período que eu vou ler é muito importante para a resposta do exercício. Isso acontece porque no auge da sua formação escolar e na condição juvenil de desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente orientados para buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação fora e além do futebol. Ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens depositarem suas esperanças de futuro no futebol, o texto critica o quê? Vamos lá. Despreocupação dos sujeitos com uma formação paralela à esportiva para habilitá-los a atuar em outros setores da vida. É isso que fala
que é falado no último período que eu falei para vocês. Antes de ler, eu falei, preste atenção que é aqui que a gente vai encontrar a resposta, certo? Beleza, ó, quando a gente vê lá, o despreparo dos jogadores de futebol para ajudarem suas famílias a superar a miséria. Não é isso que o texto fala. Garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de jogador de futebol. Poderia ter uma garantia dessa? Poderia ter, mas o texto não fala isso. Ele vai na raiz, isso é o que se apresenta, isso é muito superficial. O texto vai na raiz do problema. O que o jovem precisa? Qual que é o grande problema? O problema em si é só ele chegar no futebol e não dar certo? Então aí a garantia resolveria? Não. O problema está no jovem que deixa por falta de orientação, deixa os estudos para apostar em uma carreira que não é garantida. Então é importante que ele mantenha os estudos para então abrir o leque de possibilidades e estar habilitado para trabalhar em outros setores caso essa carreira não dê certo. Falta de investimento dos clubes para que os atletas possam atuar profissionalmente e viver no futebol. Isso também corrobora o que eu acabei de dizer. Investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar, gerando frustração e desilusão profissional no esporte. Também não é isso, né? Envolve a questão da formação escolar, mas não é dessa forma, né? A forma como ela é abordada aí é muito mais com uma questão de uma forma mais autônoma, né? Beleza? Letra E, o número 10. Por fim, exercício 11. Vamos lá. No esporte participação ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, que tem como finalidade o bem-estar social de seus praticantes. Está associado intimamente com o lazer e o tempo livre e ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida diária. Tem como propósitos a descontração, a diversão e desenvolvimento pessoal e o relacionamento com as pessoas. Pode-se afirmar que o esporte participação, por ser a dimensão social do esporte mais interrelacionada com os caminhos democráticos, equilibra o quadro de desigualdades de oportunidades esportivas encontrado na dimensão esporte-performance. Enquanto o esporte-performance só permite sucesso aos talentos ou àqueles que tiveram condições, o esporte-participação favorece o prazer a todos que dele desejarem tomar parte. O sentido de esporte-participação construído no texto está fundamentalmente presente nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. Ficamos aí com a letra E. O esporte-participação é um esporte popular, certo? É um esporte que leva em conta o relacionamento entre as pessoas. Ele não está focando em sucessos e talentos como o esporte performance. Por isso, a letra E é a mais adequada. Certo, pessoal? Maravilha! Bons estudos para vocês. Um forte abraço.